Seja com todos nós. Amém. Venham todos e se sintam todos convidados, que é o próprio Senhor que nos convida e nos serve. Amém. Comunidade de Vilas Centrais. Ela é composta por pessoas batizadas e que têm fé em Jesus Cristo, né? Que segue o Senhor Jesus Cristo. Isso é o básico para qualquer comunidade. Na nossa comunidade, ou na nossa igreja luterana, é assim que a pessoa entra como membro da comunidade via batismo quando ainda não foi batizado. Uma pessoa que chega, que já é pessoa batizada, ela é aceita porque a gente reconhece o batismo como um só, né, um único, em qualquer igreja. Né? Então, uma pessoa que se filia à comunidade aqui, já bem batizada, ela faz uma preparação e é acolhida então como um membro, mas não se mexe no batismo dela. Né? Então esse é o princípio básico, né? Pessoas batizadas que se reúnem, né, em torno da fé em Jesus Cristo e também da missão, do trabalho, né, que nós chamamos de diaconia. Seria mais ou menos isso. Martim Lutero, ele era um frei agostiniano. Já deve ter visto, né, isso e lido. Tem aquele filme Lutero que eu recomendo vocês assistirem, quem não assistiu ainda. Ele era um frei agostiniano, da ordem dos agostinianos. Ele no século XVI, 1500 e pouco, ele era uma pessoa muito angustiada, como todo o povo, né, a população na época estava angustiada. Porque se pregava muito essa questão de Deus como um Deus muito severo, um Deus juiz, um Deus que só castiga. Então se falava isso. E na época, o Vaticano, né, a Basílica de São Pedro estava sendo construída, grandes despesas, e na Alemanha, na Saxônia, tinha um bispo chamado, me fugiu o nome, desculpa, ele comprou muitas terras para a diocese dele e fez muitas dívidas também. Então se aproveitou essa angústia do povo para juntar dinheiro, né, vendendo as indulgências. E o Lutero, então, como professor de universidade, né, se aprofundando no estudo da Bíblia, principalmente na Carta aos Romanos, descobriu que, pela Bíblia, que isso não conferia. Então, vendo também outras coisas da igreja da época que não estavam de acordo com as Sagradas Escrituras, ele sugeriu uma reforma, por isso vem a palavra reforma. Lutero jamais queria fazer uma nova igreja, não era o objetivo dele. Né? Ele era muito fiel a, vamos dizer assim, a igreja como unidade de cristãos. E propôs a reforma. E ele usou o seu estilo de professor universitário na época, que era chamar ao debate. Colocou as 95 teses no mural da igreja lá e chamou para o debate. Só que houve a reação do Vaticano. Em vez de se abrir um diálogo, se abriu era um conflito. E esse conflito, desde 1517, foi se acirrando até início de 1521, ele foi excomungado. E aí houve todo um processo aí de confrontação. Em 1525, Lutero casou, né? Ex-padre casando, né? Que também foi um escândalo na época. Em 1530, então, a famosa Confissão de Augsburgo, onde aqueles que começaram a ser chamados luteranos expuseram perante o imperador Carlos V, né, o que era a fé desse povo, que nós chamamos de Confissão de Augsburgo. E a partir daí, então, surgiu a igreja. As diferenças que você quer saber, né? A liturgia é muito parecida, vocês perceberam isso hoje. Porque o Lutero manteve a liturgia gregoriana, que a Igreja Católica também usa. Né? A liturgia católica e a nossa têm a mesma origem, com algumas pequenas variações. O Lutero, na época, introduziu na parte central da liturgia a pregação da palavra. Mas hoje, depois do Vaticano II, a Igreja Católica também já tem homilia, né? Também tem esse aspecto. Então, liturgicamente, é bastante parecido. O batismo é a mesma compreensão que os católicos têm, nós também temos. Temos pequenas diferenças na questão da ceia.
pequena diferente de compreensão, tanto que até hoje oficialmente não se comunga em conjunto, né? Na base, nas comunidades, os católicos vêm na nossa Santa Ceia, nós, o povo, vai na Santa Ceia dos católicos, sem problema nenhum. Mas na cúpula, né, vamos dizer assim, na questão de estrutura, sempre ainda tem alguma diferença. Vocês podem observar que no templo luterano, e assim em todos os templos evangélicos, não temos imagens, né? Isso tem na Igreja Católica. Nós não, não condenamos os santos, né? Nós só não adoramos eles, não fizemos oração para eles. Não veneramos os santos. Nós respeitamos a biografia daqueles que a Igreja Católica considera santos, porque são geralmente mártires do cristianismo e do passado, que perderam a vida, geralmente, né, ou dedicaram a vida para a obra do amor de Deus. Tá? Então são biografias muito interessantes e que servem para nós como exemplo para a gente seguir. Temos a cruz. Algumas igrejas evangélicas não colocam cruz. Eu já tive casos aqui de gente botar pé dentro da porta da igreja para assistir uma celebração nossa, quando viu que tinha cruz, deu meia volta e foi embora. Porque, né, não quer saber de nada, ela tem que estar limpa. Mas coloca lá o pastor lá sentado atrás, né, como autoridade, tá? E substitui a cruz, a imagem de Jesus Cristo por aquele pastor lá que é o bispo, não sei que tudo, né? Vocês veem algumas igrejas neopentecostais aí. O cara é o cara, né, que aparece, dono da igreja. Então querem acusar a católica às vezes de idolatria, mas eles fazem uma coisa pior, que não né, da adoração de santos na católica, que é muito combatida por muitas evangélicas, né, mas adoram o pastor lá, então não tem diferença, né? Algumas das diferenças, então, né?